O hematócrito, gente, ele é muito maravilhoso. O que é isso? Vamos entender. O nosso sangue, ele não pode ser nem muito ralo e nem muito grosso. Por quê? Porque se ele for muito ralo, fica muito fácil para ele extravasar do vaso sanguíneo. Se ele for muito ralo, significa que eu tenho poucas células. Se eu tenho poucas células, eu tenho pouca entrega de oxigenação e de nutrientes. Se esse sangue foi muito grosso, muito concentrado, né, popularmente aí para as pessoas mais antigas a gente fala o sangue grosso, a gente pensa assim, nossa, então um sangue grosso é bom, porque um sangue grosso, ele tem muitas células, consequentemente ele entrega muitos nutrientes e muito oxigênio. Esse é um pensamento errado. Um sangue muito grosso, ele circula mais lentamente pelos vasos sanguíneos, principalmente na periferia, principalmente nos micros vasos sanguíneos, na microcirculação. Então, aquele sangue que tinha que ir e voltar, ele fica lentamente aí passeando pelo corpo. Acaba que o aporte de oxigênio é mais lento, e fora que esse sangue mais lento, ele vai dificultando o retorno venoso. Então, o paciente ele começa a ter dificuldade para devolver esse sangue para o coração e ele começa a ficar edemaciado nos membros inferiores. Esse paciente começa a ter formação de vasinhos. Por que isso? Porque o corpo, como ele é muito sábio, ele pensa assim: eu não estou conseguindo retornar esse sangue para o coração conforme eu deveria. Então, eu vou formar novos vasinhos para me ajudar a trazer esse sangue de volta para o coração. Então, quando você for fazer tratamento de vasinhos, um dos exames que você deve de avaliar do seu paciente, para saber se o seu paciente vai ou não responder bem, é o hemograma, e olhar isso dentro da parte do hematócrito. O que o hematócrito ele me fala? Como que é a concentração de células e de líquido desse sangue. Para que o sangue ele flua perfeitamente, há necessidade de nós termos um equilíbrio entre os elementos figurados, que são as células, e plasma, que é a parte líquida. Então, não pode ser nem ralo e nem grosso. Eu preciso de ter aí uma harmonia. Então, gente, vai anotando essas dicas, porque essas dicas são importantes para você aí avaliar seus pacientes, tá? Se eu tenho, por exemplo, gente, um hematócrito diminuído, o que isso significa? Que eu tenho poucas hemácias ou as minhas hemácias estão diminuídas. E ou, né? Porque eu posso ter poucas, eu posso ter hemácias pequenas e eu posso ter poucas e hemácias pequenas. Se o meu hematócrito ele está muito elevado, eu posso ter, por exemplo, as hemácias maiores e eu posso ter também pouca água. Então, um dos fatores que faz com que o meu paciente responda bem aos meus procedimentos é ele ter hidratação de forma satisfatória. Quando nós formos usar procedimentos no aparelho do paciente que depende de correntes, eletricidade, ultrassom, né, essas coisas para a gente poder entregar aquela resposta no tecido, eu preciso que aquele tecido ele esteja hidratado para que eu consiga entregar essa resposta do meu estímulo estético. Se o meu paciente está desidratado, ele não vai responder bem a esse procedimento que eu for fazer. Outra questão importante também é que as células, ela tem o seu tamanho normal, e dentro dessas células nós temos aí as organelas de núcleo, enfim. A bioquímica do corpo acontece dentro do citoplasma. É lá que nós temos todas as organelas responsáveis pela nossa sobrevivência. Se eu tenho uma célula que ela está muito hidratada, muito cheia de água, ela está diluída aquele citoplasma. Então, as reações químicas, elas não acontecem de forma eficaz, porque essa dilatação, essa diluição, desculpa, da célula, faz com que as organelas fiquem mais distantes e as reações químicas não acontecem de forma satisfatória. E o inverso também acontece. Se eu tenho um paciente que está desidratado, as células murcham. E se elas murcham, aquelas organelas que ficam dentro do citoplasma, elas ficam muito amontoadas, elas ficam uma em cima da outra, elas ficam
velhas, grudadas ali. E isso também atrapalha a resposta bioquímica delas. E como que eu vou começar a imaginar se meu paciente está hidratado ou não? Através do hemograma, avaliando essa parte do hematócrito. Às vezes você conversa com o paciente e fala assim, fulano, quanto de água você toma? Nossa, eu tomo muito. Nu. Opa, nu quem fala é mineiro, né? Nu, mineiro. Tomo muito. Tá, mas quanto que é esse muito? Ah, eu não sei, eu tomo muito. Ok. Você pode, por favor, começar a quantificar quanto que você toma de água por dia? E na próxima consulta você me fala quanto de água você toma? Aí o paciente vai descobrir que esse muito, às vezes não é um copo, ou no máximo meio litro. Então, nós temos que ter todas essas informações para conversar com o paciente, até para nós produzirmos os nossos argumentos, justificar nossos detalhes e também mostrar para o paciente onde que pode ser feito melhorias, para que a gente consiga, a partir daí, entregar um bom resultado estético para o paciente. Outro fator muito lindo, muito maravilhoso que nós temos no hemograma são o VCM, né? Que é o volume corpuscular médio. O que isso me fala? Isso me fala o tamanho das hemácias. As hemácias, elas são padronizadas. E quanto mais liberação de hemácias do mesmo tamanho for liberado na corrente sanguínea, melhor é para o corpo. Quando eu tenho hemácias muito grandes, essas hemácias me dão características de que está faltando nutrientes desse paciente. Normalmente são nutrientes do complexo B. Quando eu tenho hemácias que elas estão com VCM muito pequeno, ou seja, que elas estão muito pequenas, essas hemácias me passam a informação de que elas estão com deficiência do complexo de ferro. Aí, Júlia, eu apenas olhando o VCM, eu consigo afirmar que o meu paciente tem uma deficiência de complexo B ou tem uma deficiência de ferro? Não. Você precisa de solicitar outros exames para complementar essa subinformação. Portanto, quando o paciente ele tem uma alteração já no tamanho da hemácia, normalmente esse paciente já está com carências nutricionais há muito tempo. Nunca confie somente no teu hemograma para você suspeitar dessas carências. Por que isso? Porque às vezes o paciente já está com essa carência há algum tempo e ele ainda não está respondendo isso em hemograma. Quando ele chega a responder isso em hemograma, o caso já é muito mais avançado, muito mais adiantado. Mas não pode passar desapercebida essa informação. Então você precisa investigar melhor. Lembre-se, as nossas hemácias, elas têm uma vida útil de mais ou menos 120 dias. Então, se eu produzir uma hemácia hoje, ela vai permanecer no meu corpo por mais ou menos 4 meses. E hoje, eu posso estar legal com o complexo B e com ferro. Mas daqui 4 meses, eu posso não estar. Entende a diferença? Então, é importante que você avalie outros exames. Mas você já consegue ter uma noção aí de como que está esse paciente.